Olá, turma, mais uma vez juntos e antes de mais nada eu gostaria que você já se inscrevesse em nosso canal, também desse um joinha, apertasse o sininho, incentivando cada vez mais para que possamos prosseguir, fazendo conteúdos como este dentro deste canal. Bora lá então. A comunicação e o marketing político foram fundamentalmente rompidos com o surgimento do digital, isso é uma grande verdade. A antiga forma de agir, em que o político dominava a agenda, mudou para uma mais participativa. Atualmente, as iniciativas de comunicação já não se baseiam mais na mensagem que o político quer passar, mas sim na mensagem que o público quer ouvir. Agora, antigamente era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Essa nova perspectiva alterou imediatamente as respectivas definições estratégicas das campanhas eleitorais. Hoje, saber que existem redes sociais, criar contas nelas e postar regularmente não é o suficiente. Também não é o suficiente anunciar ou criar um site robusto e competitivo na página de resultados do mecanismo de pesquisa. Também não. As campanhas políticas precisam de uma estratégia digital para se destacarem de um ecossistema digital versátil e coerente com os objetivos e potenciais eleitores também, para atingir esses potenciais eleitores. Os verdadeiros estrategistas de marketing político digital, eles entendem que suas ações devem ser baseadas numa criação de um plano de ações detalhado, uma estratégia específica e táticas bem selecionadas que possibilitem o alcance de resultados mensuráveis para os candidatos. Isso é, se aproximar cada vez mais do seu eleitorado. Tem que fazer um planejamento aí, nesse sentido. Bem, a primeira dica é essa aqui, participe nas redes sociais. Hoje é fundamental. As redes sociais, em geral, são a ferramenta ideal para dar visibilidade e conseguir interação. Mas por trás delas aparecem obrigações geralmente negligenciadas por aqueles que as utilizam. A participação nas redes sociais com fins políticos começa com uma correta seleção da plataforma ou das plataformas, seleção que deve ser baseada nos objetivos e recursos também disponíveis, claro. Por exemplo, se o candidato tiver uma equipe trabalhando no digital por trás dele, tiver recursos para isso, tem tudo para aumentar o seu perfil e o mais rápido possível. Ele deverá selecionar uma ou no máximo duas redes sociais nas quais postará informações relevantes da sua campanha. E uma outra atribuição de persona, principalmente a narrativa de papéis e outra compreensão do tom e da linguagem de cada um deles, é de suma importância também entender tudo isso, como tudo isso funciona. O objetivo é estar onde você pode e deve estar. Ignorar uma plataforma social é mais perigoso, eu diria, do que não estar inserido nela, mas desde que seja bem conduzido e bem feito também. A segunda dica, essa aqui, você deve aprender a desenhar uma estratégia de política de conteúdo digital. Este é o segredo de qualquer estratégia de comunicação digital, seja ela política ou não. É prioridade que a equipe de campanha documente e informe o público sobre as atividades do candidato, mas é mais importante que seja construída uma linha editorial que transmita também um plano de governo, posições, ideologias, currículo e também conquistas políticas históricas. Encontrar os momentos certos para falar sobre um tema específico para um determinado público, desenhar mecanismos de distribuição de conteúdos adaptados a cada plataforma e também estabelecer políticas de abordagem aos temas do momento são alguns dos protocolos abordados por uma estratégia de conteúdo e que são de suma importância. Numa era de excesso de informação e de déficit também de atenção, ser cuidadoso e deliberado com o que publica é fundamental para maximizar o alcance. Tem que se pensar muito. Exemplo negativo. Foto de joinha não impacta ninguém, gente. Pior é a legenda, Vem aquele tipo de legenda assim: ontem estive com fulano de tal no bairro tal verificando as obras de acesso.
Pergunta: o que isso acrescenta ao seu currículo? Absolutamente nada. A imagem de joinha com esse tipo de legenda é o tipo de postagem que não diz nada com coisa alguma, acaba não agregando. A terceira dica: incorporar novos formatos na comunicação. A comunicação analógica e digital é uma das áreas que exige maior inovação e experimentação numa campanha política. O público hoje está imune a muitos dos métodos usados pelos candidatos para enviar mensagens. A atualidade obriga-nos também a procurar formatos gráficos atrativos e fáceis de consumir também, como vídeos, infográficos, até jogos, entre outros, né? São excelentes formas de comunicação que devem ser integradas e utilizadas com frequência. A quarta dica: monitore o que é transmitido. Ouvir o que é dito em ambientes digitais e medir o ruído são duas tarefas cruciais para uma campanha política. Uma estratégia digital deve alocar recursos para escuta social ativa e projetar também processos para ampliar ou reduzir o ruído. O que o equipamento digital deve monitorar, então, nesse caso? O conteúdo que é gerado e associado ao candidato, os temas populares em cada rede social também, e os temas relacionados ao candidato, principalmente, né, devem ser muito bem monitorados. A quinta dica: meça os resultados. Bem, cada ação no mundo digital deve estar associada a um indicador e a monitoração do comportamento do indicador deve fornecer pistas óbvias para a otimização do plano de ação. Uma campanha política não está isenta dessa realidade e deve incluir na sua equipe, deve ser incluída a sua equipe de trabalho, analistas que possam abstrair informações valiosas dos resultados obtidos. A sétima dica: invista tempo e recursos no mundo digital. Gente, um dos pontos que devem ser discutidos na construção de um plano digital de campanha política é o inventário de recursos tecnológicos, humanos e também orçamentários, né, que estarão disponíveis ao longo do processo. Tem que estar com isso tudo pronto. Com isso resolvido e claramente documentado também, os estrategistas devem desenvolver um cronograma detalhado de tarefas distribuindo, logicamente, os recursos disponíveis em um cronograma. Além disso, os responsáveis pela atividade digital do candidato devem avaliar previamente a prioridade de cada ação e assim colocar os recursos necessários para alcançar o resultado esperado. O chefe digital de uma campanha política está empenhado em otimizar tempo e recursos. Esse cara tem que ser fera realmente. Oitava dica, a última, mas não a menos importante: cada ação no mundo digital deve estar associada a um indicador para acompanhar o seu comportamento, para que as oportunidades de melhoria sejam detectadas a tempo. Afinal de contas, você está lidando com o ser humano, né? As campanhas políticas não estão isentas dessa realidade digital que nos leva a otimizar tudo. Mesmo no digital, você está lidando com pessoas. E por isso que a equipe de campanha político deve agregar pelo menos um analista de dados para extrair informações valiosas dos resultados obtidos, medir e mensurar também. Proporcionará aí um mecanismo útil para melhorar os resultados, com certeza. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Segue a gente, dá um joinha, aperta o sininho lá também, se inscreve em nosso canal para que a gente possa trocar ideias aí e aprender cada vez mais. Desde já, obrigado mais uma vez, gratidão pela tua atenção e até a próxima.